uma sequência em C, tá? Simplesmente uma função que vai do conjunto dos números naturais no conjunto dos números complexos. É uma função que eu vou chamar de a princípio, tá? Uma função A do conjunto dos números naturais no conjunto dos números complexos, tá? Então, para cada valor do conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, eu associo um número complexo. Em particular, quando você olha o conjunto imagem dessa função, você vai ter o seguinte, você vai ter o A de 1, o A de 2, o A de 3, tá? E assim por diante. O A de N. Se você... Opa, o A4, e assim por diante, o A de N, tá? O A de N e assim por diante. Então, se você plota a imagem aqui dessa função, você vai ter simplesmente um conjunto de pontos no plano, tá? Um conjunto infinito de pontos no plano, tá? É claro que esses pontos, que essa função aqui, não necessariamente é uma função injetiva, então pode ser que algum A de 1 seja igual ao A de 4, que seja igual ao A de 5, quer dizer que seja injetiva, mas você tem uma função, tá? Você tem um conjunto de pontos aqui no plano, tá? Uma lista de pontos aqui no plano. Em geral, na notação de sequência, a gente não escreve assim, a gente simplesmente escreve o nosso A de N, ou seja, o nosso enésimo termo da sequência, a gente simplesmente escreve A e esse índice pequenininho aqui embaixo, A de N, tá? Simplesmente para representar que esse é o enésimo termo da nossa lista, tá? Então, uma sequência de pontos no plano infinita é o que a gente chama de uma sequência, tá? Em geral, o enésimo termo vai ser o AN, tá? Então, por exemplo, se aqui for o seu A1, aqui o A2, lembra que isso aqui é um número complexo, então você pode e deve representar esses caras no plano complexo, tá? Por exemplo, o A3, o A4 e assim por diante. Assim, sim, isso vai depender de onde esses pontos estão da minha sequência, tá? Por exemplo, aqui o AN e assim por diante, tá? Uma sequência vai ser dita uma sequência convergente a um número W, tá? Quando os termos dessa sequência estão ficando, a partir de um determinado enésimo termo, eles estão ficando tão próximos desse ponto W quanto você quiser, tá? Então, e como é que a gente como é que a gente coloca isso de forma precisa, tá? Essa sequência vai ser dita convergente se existe um número complexo W, tal que o limite da norma, tá? De Zn menos W, esse limite aqui, a distância do ponto Zn para o W, quando o n está indo para o infinito, está ficando tão pequeno quanto você queira, tá? E quando isso acontecer, a gente simplesmente diz que o limite da sua sequência vai ser esse número complexo W, tá? Esse número complexo W. Como é que você escreve isso de forma precisa, tá? De forma precisa. Você diz o seguinte, e para todo epsilon positivo, vai existir um índice n, que pertence aos naturais, de tal forma que toda vida que você pega um número natural n maior do que o seu índice, a distância do ponto Zn até o ponto W vai ser menor do que epsilon, tá? Então, essa aqui é a definição precisa de quando uma sequência vai ser uma sequência convergente. Como é que você pode visualizar isso daqui? Você pode visualizar isso daqui simplesmente vendo essa figura daqui, tá? Por exemplo. Então, deixa eu aqui aumentar aqui um pouquinho. Tá? Aqui, de novo, eu voltei para... Então, a nossa sequência daqui, nesse outro exemplo, vai ser representada por A1, A2, A3, A4, A5, e o limite
da nossa sequência aqui vai ser L, tá? Vai ser um número complexo L. Então, o limite, nesse caso, de AN, da nossa sequência de números complexos AN, vai ser esse número complexo L, tá? Esse número complexo L, tá? O que para todo epsilon positivo, quando você olha a bola de centro L, raio epsilon, tá? Todos os índices, tá? Existe um índice, tá? No nosso caso, o nosso nzão aqui vai ser igual a 5, tá? Para esse epsilon daqui, para esse epsilon, o nosso nzão vai ser igual a 5. Tá ok? Todos os índices maiores do que 5, tá? Olha para cá, para a sequência. A1, A2, A3, A4, A5. Todos os índices maiores do que 5, por exemplo, o A6, o A7, o A8, eles estão numa distância, no máximo, epsilon do nosso número complexo L, tá? Então, é isso. Dado epsilon, lembra da, daquela mesma brincadeira. O seu amigo chato lhe dá um número, por exemplo, 0,0001, e você tem que achar um índice da sua sequência, por exemplo, nesse caso eu achei um índice que foi um índice 5, tal que todos os índices da minha sequência maiores do que 5, eles vão estar numa distância no máximo L, no máximo epsilon do meu número complexo. Quando isso acontecer sempre, tá? Sempre que seu amigo chato lhe der um epsilon, você consegue encontrar um índice, tal que a distância dos índices maiores do que o seu índice seja menor do que epsilon, então a gente diz que o limite dessa sequência vai ser esse número complexo L, tá? Então, nesse caso, por exemplo, a gente diz, no exemplo da figura, que o limite da nossa sequência n, quando o n vai para o infinito, vai ser L, certo? Caso contrário, então, uma coisa que eu não escrevi aqui, se a sequência não é convergente, observação, se a sequência não converge a um número complexo, opa, ela é dita divergente, tá? Então, se ela não converge, ela diverge. Então, se você ganha sempre do seu amigo chato, se toda vida que seu amigo chato lhe der um epsilon, você consegue encontrar um índice n, tá? Que essa propriedade daqui vai ser verdade, tá? Então, a sequência vai ser dita convergente. Agora, se o seu amigo chato ele ganha pelo menos uma vez, ele dá 10 elevado a menos 40, sei lá, tal que os índices dessa sequência, eles estão ficando, existem infinitos índices dessa sequência que estão ficando a uma distância maior do que do que do que esse epsilon que seu amigo deu, então a gente diz que essa sequência ela não converge a um número complexo, ela vai ser uma sequência que diverge, tá? Quando não existe nenhum W, então isso daqui vai ser satisfeito, tá? Ou seja, quando a sua sequência ela não está se aproximando de nenhum número complexo, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Tem, tem várias propriedades das sequências que você já imagina que são verdadeiras, tá? Que valem para sequências de números reais que continuam sendo verdadeiras para sequências de números complexos, tá? Algumas desses exemplos eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, se o limite de uma sequência existe, ele é único, tá? Um exercício muito simples, mas que vale a pena ser feito. Para relembrar, enfim, para você colocar a definição em prática, eu vou deixar como exercício. Mas, lembrando que quando eu deixo aqui como exercício, não é para esquecer, não, é para tentar fazer, tá? E se não conseguir fazer, escreve no fórum que eu dou uma dica, ajudo, ou mesmo faço o exercício, mas tem que tentar fazer. Tudo que eu deixo para vocês fazerem, é para fazer, porque eu posso colocar na prova, e enfim, é importante que vocês aprendam, tá? Então, se
se o limite de uma sequência de números complexos existe, tá? Então, ele é único. Ele é único, tá? Você, por exemplo, prova que tem dois limites que a sequência converge para dois limites distintos e tenta chegar num absurdo, tá? Usando a definição. Deixa eu mostrar uma coisa. Uma outra observação que eu vou deixar para vocês checarem vai ser essa daqui. Se o limite de uma determinada sequência de AN é o número complexo zero, tá? Isso daqui vai ser zero se somente se a sequência de números reais dada pela norma desses números complexos, tá? Foi igual, quando eu entender o infinito, foi igual a zero, tá? Opa, foi igual a zero. Mas isso vale apenas para o zero, tá? Isso vale apenas para o zero, tá? A gente pode ver, por exemplo, uma outra observação. A gente vai ver exemplos de, de sequências, por exemplo, que o limite da norma de AN seja igual a 1, mas a sequência ela diverge. Por exemplo, uma sequência que esteja tomando pontos cíclicos no círculo unitário, como ela está só sobre o círculo unitário, e esses pontos eles são cíclicos, essa sequência ela não vai convergir, tá? Então, o limite vai ser constante e, portanto, ele converge, mas esse outro lado ele não converge. A gente vai ver um exemplo. Mas no caso do zero, o limite dessa sequência, quando n vai para o infinito, vai ser zero, se somente se o limite da norma de AN, dessa sequência aqui de números reais, quando n vai para o infinito, também é igual a zero, tá? Isso sai direto também da definição, tá? Por exemplo, a gente vai ver um exemplo agora, quando isso vai ser falso, quando esse número daqui for um número diferente de zero. Deixa eu dar um exemplo. Dar um exemplo para esse daqui. Então, você vai ter o seguinte, ó, sejam essas sequências, então eu vou dar a n como sendo 1 sobre n, cosseno de nπ sobre 4, tá? Mais seno de π sobre 4. E seno de π sobre 4. nπ sobre 4, tá? Então, essa aqui vai ser a n dada por essa expressão, e a bn vai ser essa sequência aqui sem esse 1 sobre n na frente. A sequência dada pelo cosseno de nπ sobre 4, mais I seno de π sobre 4. Tá? Essas duas sequências de números complexos. Então, um exercício é determine se essas sequências convergem ou não. Ou não, tá? E se elas convergem, determine qual número complexo que ela vai convergir, tá? Então, por exemplo, vamos primeiro olhar para quem é os termos dessa sequência BN, tá? Então, note que essa sequência BN
Opa, desculpa, pessoal, tinha caído aqui, mas eu voltei. Vocês estão ouvindo agora? Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Pronto, então, vamos olhar para essa sequência aqui, BN, tá? Aqui está faltando uma coisa, que faltou NP sobre 4. NP sobre 4, tá? Quando você olha para os termos dessa sequência BN, você nota logo o seguinte, que todos os termos dessa sequência, elas estão sobre o círculo unitário, né? Que é cosseno. Repare como são os seus termos. É o cosseno de NP sobre 4 mais I seno de NP sobre 4, tá? Então, você tem aqui o círculo unitário, e aí você vai pegar os caras que tenham ângulo π sobre 4, e vai sempre andar no círculo unitário ângulos π sobre 4. Então, primeiro, quando n for igual a 1, você vai ter o cosseno de π sobre 4 mais seno de π sobre 4, tá? Repare que isso daqui, a nossa sequência BN, foi o que a gente chamou, essa sequência daqui, é o E elevado a I n de π sobre 4. Tá? Essa sequência aqui de número complexo. Uma outra cara para você dar para essa BN vai ser simplesmente essa cara daqui, tá? Então, o primeiro termo vai ser esse termo daqui, o B1, tá? Se você quiser, você coloca isso daqui como sendo raiz de 2 sobre 2, mais I raiz de 2 sobre 2. Aí aqui você vai ter o B2, que é o número complexo I, tá? Aqui, depois você anda de novo, π sobre 4. Então, aqui, esse outro número complexo vai ser o B3. Se você quiser, você dá uma cara também para ele. Aqui vai ser o seu B4, tá? Que é o menos 1, tá? Aqui vai ser o seu, de novo, você anda π sobre 4 a partir desse ponto. Então, você vai ter aqui o B5, tá? Aqui você vai ter o B6, que é igual ao menos 1, tá? Opa, menos I. B6 é o menos I, tá? Aqui o B7. Quem é o B7 aqui no caso? B7 vai ser o... deixa eu dar a cara para esse cara. Raiz de 2 sobre 2. Menos I raiz de 2 sobre 2. E assim por diante, tá? Dá para você determinar todos os caras. E aqui o B8. Né? Repare que o B8, quando você substituir aqui, ó, vai dar 8π dividido por 4. Ou seja, vai dar o cosseno de 2π e aqui o seno de 2π. Tá? Então, o seno de 2π vai dar 0 e o cosseno de 2π vai dar 1. Você vai parar nesse ponto, como você imaginava, que é o ponto 1. Tá? Agora, quando você anda de novo, por exemplo, o B9, então esses caras começam a dar voltas aqui. Você tem pontos... esses caras, eles são cíclicos. Tá? Então, quando você anda de novo, aqui no sentido anti-horário do 5, você vai ter que o B1 vai ser igual ao B9. Então, o B1 vai ser esse cara daqui, que é o seu enésimo termo, B9, e assim por diante. Então, o B1 vai ser igual ao B9, o B2 vai ser igual ao B10, tá? E assim por diante. Esses pontos, eles ficam dando voltas aqui nesses 8 pontos aqui do círculo, tá? É uma sequência infinita de pontos, mas é uma sequência infinita de pontos que vai se repetindo. Então, esse aqui é o B9, que vai ser igual ao B9 mais 8, que é o B17, e assim por diante, tá? Aqui a mesma coisa. B10 vai ser igual ao B18, e assim por diante, tá? Então, essas sequências, elas vão, de fato, se repetindo, e como elas não estão se aproximando de nenhum número complexo, porque elas simplesmente ficam dando voltas aqui nesses pontos aqui nesses 8 pontos do círculo e não estão se aproximando de nenhum número complexo, você tem que
a sequência Bn, ela não converge, ela não está se aproximando de nenhum número complexo, são pontos cíclicos aqui, tá? Então, note que Bn não converge. Não é convergente. Tá? Mas quando você olha para a sequência AN, a sequência AN vai ser uma sequência convergente, tá? Por quê? Porque quando você olha para a norma de AN, tá? Quem é a norma de AN? A norma de AN vai ser igual a 1 sobre N, tá? Pela norma desse outro número complexo, que é o cosseno de Nπ sobre 4, mais I seno de Nπ sobre 4. Tá? E esses números complexos, esses caras aqui, não importa o N que você toma, é claro que esses pontos aqui eles vão ser um desses 8 pontos, tá? Mas não importa, eles estão sobre o círculo unitário. Toda vida que você toma um ponto sobre o círculo unitário, esse cara vai ter norma 1, tá? Então, isso aqui, a norma desse cara vai ser igual a 1 sobre N, tá? Então, note que a norma de AN é igual a 1 sobre N. E a gente sabe que a sequência 1 sobre N é uma sequência de números reais que ela vai para zero quando você toma N para o infinito, tá? Então, como a norma de AN é igual a 1 sobre N, então isso implica como 1 sobre N está indo para zero quando N vai para o infinito, tá? Então, a norma de AN também vai para zero quando N vai para o infinito, né? Porque a norma de AN é igual a 1 sobre N. N vai para o infinito, o que implica, por essa observação aqui em cima que eu escrevi, tá? Quando o limite da norma de AN vai para zero, isso só vale para o zero, então o limite da própria sequência de números complexos também vai estar indo para zero, tá? Então, isso implica que, para esse caso, o limite de AN também vai estar indo para zero, tá? Quando N vai para o infinito, também vai para zero, tá? Deixa eu colocar aqui esses pontos AN para vocês verem por que de fato vai estar indo para zero mesmo, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ó, então, aqui são exemplos desses pontos. Aqui é de fato a nossa sequência, tá? Então, aqui é a nossa sequência. Note que aqui você vai ter o círculo de raio 1. O nosso primeiro ponto, o A1, vai estar sobre o círculo de raio 1. Por quê? Porque nota que o A1 ele vai ser igual ao B1, né? Olha para cá. Quando você toma N igual a 1, o A1 vai ser exatamente igual ao B1. O B1 é esse ponto daqui, ó. É o raiz de 2 sobre 2 mais I raiz de 2 sobre 2, tá? Agora, quando você toma o A2 quem é esse cara? Vai ser esse mesmo ponto, é o cosseno de π sobre 2, né? Mais I seno de π sobre 2, ou seja, vai ser o ponto I. Só que aqui você está dividindo esse ponto por 2, tá? Então, o nosso A2 ele vai estar aqui, exatamente na metade. Vai ter a mesma direção que o ponto B2 tem, só que você vai estar dividindo aqui pela metade, tá? Quem é o A3? O A3 ele vai estar na mesma direção que o B3, é importante, vocês entendam isso, tá? B3 vai estar na mesma direção, o A3 vai estar na mesma direção que o A3, você vai andar a partir do A2, um ângulo π sobre 4, mas você vai estar dividindo esse B3 por 3, tá? Lembra que o nosso AN, como a gente definiu, né? Ele vai ser 1 sobre N da sequência Bn, tá? Simplesmente isso daqui. E assim com todos os outros números complexos. Aqui a gente tinha desenhado o B4, o A4 é o B4 dividido por 4. Aqui é o B5.
B5 é a mesma coisa. O A5 é o B5 que está aqui sobre os números, sobre o círculo unitário dividido por 5. E aí aqui vai ser o B6, tá? Esses caras aqui, ó, o A6, ele já estaria aqui, porque é o B6 dividido por 6, tá? Imagina que agora você está tomando sei lá, o B100, o A100. Imagina o quão próximo de zero esse cara já vai estar, tá? Isso aqui vai se tornando uma espiral. Repara, começou aqui no A1, tá? Se você imagina para onde esses caras vão estar indo, olha para isso daqui. O A5, depois o A6 aqui, aí depois vem o A7, cada vez menor, tá? Uma espiral vai ficando cada vez menor, que vai se aproximando de zero, tá? Espero que tenham conseguido visualizar daqui. Todos os pontos B1, B2, B3 são esses pontos círculos aqui no círculo unitário. Só que os pontos da nossa sequência N, eles são os BNs que você está fazendo a sua norma cada vez menor, você vai estar dividindo por N. Então, por isso que a sequência N, esses pontos aqui, eles estão ficando cada vez mais próximos de zero, tá? E a gente conseguiu provar, de fato, que o limite de AN era o número complexo zero, tá bom? Alguma dúvida aqui nesse exemplo? Sempre tenta fazer uma figura, tá? Quando a gente faz uma figura, fica mais fácil de ver o que está acontecendo, tá? Nas coisas. Apesar de gastar um pouco mais de tempo, eu acho que vale a pena tanto para o nosso curso quanto para outros cursos que são mais abstratos, tá? Se vocês fizeram um curso de análise real, análise no RN, até um curso de álgebra, um curso de teoria dos grupos, quando der, tenta fazer algum diagrama, tenta fazer algum desenho que vai ajudar muito a fixar, né? A gente, como ser humano, a gente aprende muito visualmente também, tá? Então, as provas são importantes, são extremamente importantes, mas entender o que de fato está acontecendo, para mim, eu acho que é tão importante quanto, tá? Tá, então vamos continuar aqui. Então, deixa eu colocar aqui essa definição. Uma sequência é dita limitada, tá? Então, uma sequência de números complexos. É limitada, tá? Quando todos os termos da nossa sequência, ela vai estar num disco de raio grande, tá? No disco de raio grande. Então, é dita limitada se existe um M positivo, você pode escrever assim, limitada, se existe um M positivo, tá ok? Todos os termos AN, tá ok? A norma de AN seja menor ou igual do que M para todo N pertencente aos naturais, tá? Ou seja, você está dizendo que todos os termos da sua sequência estão num disco grandão de raio M, tá? Aqui, por exemplo, esse aqui foi o seu disco de raio M, e aqui são todos os termos dessa sequência. Todos os termos dessa sequência estão aqui, nesse disco, tá? Esse aqui foi o AM. Então, no caso, a gente diz que a sua sequência vai ser limitada, tá? Agora, se, se não for possível encontrar, né, esse 1M, tal que isso daqui seja verdade, então a gente diz que a sequência vai ser ilimitada, tá? Se não for possível encontrar um disco, tal que todos os termos dessa sequência vão estar dentro do disco, tá? Tem alguns resultados que a prova é análoga a que você viu no curso de cálculo ou no curso de análise na reta, eu vou colocar como exercício, tá? Mas, de novo, quando eu coloco como exercício, é para fazer, tá? É para tentar fazer. É uma coisa que eu não vou fazer porque você
enfim, eu quero deixar como exercício. Toda sequência convergente. Prova é simples, tá? Basta imitar a prova que vocês viram lá do curso de análise real ou de um curso de cálculo 2, né? Para quem viu o curso de cálculo 2 mais complexo. Então, toda sequência convergente de números complexos é limitada. E se tiver dúvida, não conseguiu, não está conseguindo relembrar, coloca lá no fórum, tá? É convergente. Não tem problema nenhum. O importante é tentar. Agora, então, um outro resultado, isso aqui é muito simples de provar, tá? Vou colocar aqui como outro resultado também, que também vale para números reais, que também vale para sequências de números reais, que é o seguinte, que se você tem duas sequências de números complexos, Professor, no primeiro oi. teorema tem dois convergentes. Ah, certo, obrigado, meu amigo. Nada. Eu faço isso para ver se vocês estão na aula, tá? É brincando, estou prestando atenção, mas tô brincando, eu errei aqui. Toda sequência de convergente de números complexos é limitada, certo? Mas nem toda sequência limitada é uma sequência convergente. A gente viu que essa sequência daqui, ó, a sequência Bn, é uma sequência que é limitada, porque todos os termos estão no círculo unitário, mas não é uma sequência convergente. Os seus termos não estão se aproximando de nenhum números complexos, tá? Mas se a sequência for uma sequência convergente, como é o caso da sequência AN, então, de fato, ela tem que ser uma sequência limitada, tá? Então, toda sequência convergente de números complexos é limitada, certo? Obrigado, mano. Então, aqui é... Então, se você tem duas sequências de números complexos, e... Então, deixa eu colocar aqui o item 1, tá? Suponha que a primeira sequência vai estar indo para zero, e a n, quando o n vai para o infinito, ó, escrever assim, e o limite de a n, quando o n vai para o infinito, é zero, e a norma de Bn seja sempre menor ou igual que a norma de AN, tá? São propriedades bem úteis dessa aqui que eu vou escrever agora. Vou deixar para vocês provarem, tá? Porque é um exercício legal para usar a definição. Para todo n maior do que n0. Várias dessas provas também, se vocês estiverem ligados, estão lá na nossa referência, tá? Do Sérgio Zani, tá? Que está no AVO, certo? Ou em qualquer, ou no livro do Márcio Soares, por exemplo, tem várias dessas coisas, tá? Mas é importante que vocês tentem primeiro sem olhar, tá? Tenta fazer sem olhar, pensa um pouquinho, olha a definição, tá? Aí depois, se não conseguir, aí dá uma pescada, mas eu acho que é importante tentar fazer sozinho, tá? Então, o limite aqui não é 8 não, aqui é infinito. Também vai ser zero. E o item 2 é que quando você tem que se o limite de AN também vai ser zero, quando o n for para o infinito, for ser zero, e a sequência Bn é limitada, tá? Pode ser que ela não seja convergente, mas se ela for limitada, então o limite do produto vai para zero. É bem simples também, tá?
que é o limite do produto dessas duas sequências, AN por BN, produto desses números complexos aqui, tá? Também vai para zero, tá? As duas propriedades são muito úteis e agora eu vou dar uma pausa, tá? Para tomar uma água, quando for 10h10 a gente volta, tá? Alguém quer comentar alguma coisa antes da parada? Não, né? Pois, Professor, oi, em fale. relação àquela sequência anterior, a primeira, a BN, que você mostrou que Certo. ela não era convergente, o que Isso. você usou foi que você encontrou, no caso, duas subsequências que convergiam para limites diferentes, foi isso? Você nota aqui, né, se você quiser usar esse argumento, que você tem oito, oito subsequências, né? Você tem a B8, você tem a sequência B1, a B2, a B3, a B4, a B5, a B6 e a B7, tá? Todas elas vão ser oito subsequências que são constantes e convergem para limites diferentes. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, você tem a sequência B2, B10, B18, B18 mais 8 e assim por diante. Vai ser uma sequência que é constante. Essa outra também, a mesma coisa. Tá? Os termos dessa sequência, elas não estão se aproximando de nenhum número complexo. Tá? O argumento, vamos dizer assim, sem muito rigor, que eu usei foi isso, tá? Mas você pode argumentar, se você quiser ser mais rígido, do jeito que você está argumentando, tá? Definir o que é uma subsequência e mostrar que, nesse caso, você tem oito subsequências diferentes que convergem para limites diferentes, tá? Ou ainda, se você quiser, você, se você quiser provar pela definição, você também pode provar, tá? Você escolhe, por exemplo, um desses caras para serem o limite e você prova, por exemplo, se você toma um epsilon que seja igual a, sei lá, a distância entre esses dois pontos, você consegue provar que os termos que, que você tem infinitos termos dessa sequência que não estão se aproximando de nenhum desses caras, tá? Também é um outro argumento que você pode mostrar que essa sequência não converge, tá? Ou você pode dar um argumento como eu dei, um argumento sem muito rigor, tá? Que esses termos aqui, eles são cíclicos, eles estão sempre tomando um desses oito pontos aqui no círculo unitário, portanto, não estão se aproximando de, de, de nenhum número complexo, fixo, tá bom? Deixa eu colocar aqui algumas propriedades, tá? De sequências, que eu imagino que vocês imaginam, devo imaginar que são verdade, tá? As provas também são análogas a de sequências reais. Então, se A, N e B, N são sequências convergentes de números complexos, tá? Então, se o limite de A, N, deixa eu escrever aqui, B, N são sequências convergentes em C, e alfa e beta são constantes também em C. Então, você tem todas essas propriedades aqui, tá? E o limite, e quando N tende ao infinito, de alfa a N, mais beta Bn, essa sequência daqui também vai ser convergente, e o limite vai ser alfa, o limite da primeira, mais beta, de beta é um número complexo, o limite da segunda. O
o limite do produto é o produto dos limites, também vai ser verdadeiro. Tende ao infinito de AN pelo limite quando n tende ao infinito da sequência Bn, tá? Você tem que o limite da divisão de duas sequências também vai ser a divisão dos limites, tá? Limite quando n tende ao infinito de AN por Bn, tá? É o limite de AN dividido pelo limite da sequência Bn, tá? Quando n vai para o infinito, desde que, tá? Isso aqui é importante, se o limite da sequência de baixo for diferente de zero. O limite da sequência conjugada é o conjugado do limite. 3, 4. O limite de AN. Tá? E o limite da... Sim. E o limite de quando n vai para o infinito do módulo de AN. Tá? Se a sequência AN for uma sequência convergente, como a gente está supondo, vai ser o módulo do limite. Tá? É isso. Todas essas propriedades são simples, tá? Se você prova uma ou duas, por exemplo, essa daqui, ela sai da 2 e da 4, você pode usar as outras também, tá? Você pode provar isso facilmente, e as outras saem do mesmo modo que você provou para sequências reais, tá? Basta imitar a prova. Então, mais um exercício aqui, prova e exercício. O próximo resultado eu vou fazer também, que é um resultado bem importante, bastante útil. Vou colocar mais um aqui, teorema. Se você tem uma sequência Zn de números complexos, é uma sequência em C, e eu vou escrever Zn como sendo, Zn é um número complexo, né? Então ele tem a sua parte real, que eu vou escrever como sendo Xn, que é uma sequência de números reais, mais I vezes Yn, onde Yn também é uma sequência de números reais. Eu posso escrever assim, tá? Ou seja, isso quer dizer que Xn é a parte real de Zn, e Yn é igual à parte imaginária da sequência Zn, cada ponto, né? Então, você vai ter isso daqui, que o limite de Zn vai ser igual a um determinado ponto x mais y. Então, o limite de Zn, quando n tende ao infinito, vai ser igual a um determinado número complexo Z, que tem essa cara daqui, x mais y, né? X a parte real de Z, e y a parte imaginária de Z, se somente se o limite de xn vai ser igual a x, quando, n vai para o infinito, é esse número complexo aqui, é esse número real x, e o limite de quando n vai para o infinito
da sequência YN vai ser Y, tá? Então, aqui nos diz que para você analisar a sequência de números complexos, uma sequência ZN de números complexos, basta que você analise, se você quiser, essas duas sequências de números reais, tá? Então, essa sequência daqui converge se somente se essas duas sequências de números reais convergem para a parte real de Z e para a parte imaginária de Z, tá bom? Como é que a gente prova isso? Então, por exemplo, eu vou provar isso para vocês dizer que eu não estou fazendo nada, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês, tá? Vou dar essa colherzinha de chá. Então, se eu pegar aqui o ZN como sendo o ZN como sendo então eu vou provar ele, eu vou supor que o ZN converge para x mais y quando o n vai para o infinito, tá? Suponho que isso daqui seja verdadeiro. Então, isso implica, pela propriedade 4 do resultado acima, tá? Que o limite do conjugado, então isso implica que o módulo de Zn, o módulo não, desculpa, que o conjugado de Zn vai convergir para quem? Para o conjugado desse número complexo daqui. Vai convergir, tá? Para o conjugado desse número complexo, que é x menos y, tá? Olha essa propriedade daqui, que é a propriedade número 4. Se você tem que uma determinada sequência converge, então o limite do conjugado é o conjugado do limite. O conjugado aqui do limite vai ser x menos y, tá? Então, pela propriedade 1, aqui eu quero provar a ilha, né? Então, pela propriedade 1, isso implica que a soma dessas duas sequências, ela também vai ser uma sequência que converge, tá? Isso implica que Zn mais Zn barra, ela converge para quem? Ela converge para a soma desse limite com a soma desse limite, tá? Isso daqui vai convergir para x mais y mais esse outro limite, x menos y, tá? E quem é esse cara daqui? X mais y por x mais x menos y. É o 2x. É o 2x, tá? E quem é essa sequência daqui? Zn mais o conjugado de Zn. Olha, se a sequência Zn for isso daqui, e o conjugado de Zn, então, o conjugado de Zn vai ser quem? O conjugado de Zn vai ser xn menos yn, tá? Então, quando você soma Zn mais o conjugado de Zn, a parte imaginária morre, uma mata a outra, fica só 2xn. Então, daqui, ó, o que a gente provou, que 2xn converge para 2x, tá? Isso implica o quê? Isso implica que o xn converge para o x, tá? É um dos modos de mostrar isso. Então, falta mostrar outra, né? Que o limite de yn converge para o limite de y. Como é que a gente pode mostrar isso? Então, a gente pode fazer a diferença agora, né? Se aqui a gente mostrou que a gente usou a propriedade em um Zn mais o módulo de Zn vai convergir para esse cara, agora faz a diferença, né? Também temos que... Tá claro isso aqui? Tem vários modos de mostrar isso aqui. Você pode usar a definição, mas pode fazer como eu estou fazendo também, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem falar aí, tá? Repete tal ponto, não repete aquilo. Eu estou supondo a ida, de novo, estou supondo a ida, estou supondo que o limite de Zn converge para esse número complexo Z, que é igual a x mais y, e eu quero provar que o limite de xn, quando n vai para o infinito, é x, e o limite de yn, quando n vai para o infinito, é y, tá? Eu já provei a primeira parte. Supondo isso daqui, eu tenho isso, somei as duas coisas, tenho isso daqui, então eu tenho que o limite de xn converge para x, tá? Agora, quando você faz a diferença, quando você faz agora o Zn menos o Z barra N, essa sequência daqui também converge, tá? Ela vai convergir, se você fazer as contas, do mesmo jeito que eu fiz aqui, para 2 e Y, tá?
Isso, vai convergir para 2y. Só que quem é essa sequência Zn menos Zn barra? Essa sequência daqui, se você faz isso daqui, ó, olha para a minha expressão, né? Se você faz o Zn menos essa, o Xn vai matar com menos Xn aqui. Aí vai ficar o Yn, menos com menos vai dar mais, vai ficar 2yn, tá? Então, esse cara daqui, opa, desculpa, que é o Zn, esse cara. Esse aqui vai dar 2yn. A gente mostrou que converge quando n vai para o infinito para 2y. 2y, desculpa. Tá? Então, usando a propriedade também, essa propriedade aqui dos números, essa propriedade aqui, por exemplo, usando a propriedade 1 de novo, ou a 2, se você toma uma sequência constante, de números complexos, se você divide por um número complexo 2i em ambos os lados, então você tem, se implica que yn vai convergir para y, tá? Como a gente queria mostrar. Agora, se você... A volta é muito simples, né? A volta é muito simples. Isso aqui foi a ida que a gente acabou de mostrar. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? A volta é muito simples. Então, aqui você tem... Então, suponha que o xn converge para x, quando n vai para o infinito, e a sequência yn converge para y, quando n vai para o infinito. Tá? Então, pela propriedade, pela propriedade 1, se você multiplica essa sequência aqui por uma constante complexa, tá? Então, isso implica que aqui no caso, se você multiplica por essa constante complexa i, o limite de i, yn, vai convergir aqui para y, tá? Usando a propriedade 1. Então, aqui você tem agora essas duas sequências que são sequências convergentes. A sequência xn convergindo para x e essa outra sequência, tá? A soma dessas duas sequências, dessa daqui com essas duas sequências, como aqui são duas sequências que são convergentes, isso implica que a soma delas, xn mais i, yn, também vai ser uma sequência convergente que converge para quem? Para a soma desses limites, tá? Então, isso aqui a gente provou. Isso daqui vai convergir para a x, que é o limite dessa, mais o limite dessa outra sequência daqui, que vai ser y, tá? Mas quem era essa sequência daqui? Xn mais yn. É a sequência de números complexos que eu chamei para o Zn, tá? Então, o Zn converge para o número complexo que eu chamei de Z. Então, isso prova a segunda parte. Beleza? Só usando as propriedades aqui desse teorema que eu deixei como exercício, tá? Então, veja aqui de novo, o limite de Zn, quando n vai para o infinito, vai ser esse número complexo, x mais y, se somente se o limite da parte real de Zn for x, foi esse número complexo x, e o limite de yn foi esse número complexo y, tá? Um resultado bastante útil. Alguma dúvida aqui nessa demonstração? É claro que eu escrevi rápido, tá? Vocês completem os detalhes, mas completem com o que eu escrevi e com o que eu falei, tá bom? Então, agora vamos fazer mais um exemplo. Tem um exemplo muito útil que a gente usa em vários casos. É um limite simples, mas que é muito útil, tá? Vou colocar aqui um limite útil. Então, toda vida que eu falar aqui, vamos usar o limite útil, eu vou me referir para esse limite daqui, tá? Que o limite dessa sequência Zn, de números complexos, quando n vai para o infinito, tá? Ela vai ser 0 se a norma de Z, não importa qual Z que você toma, mas se a norma de Z for menor do que 1, vai estar indo para 0, tá? E ela vai ser 1, mostra que vale isso daqui, e 1 se
Z é o número complexo 1, tá? Não estou dizendo que a norma de Z é igual a 1, não. Estou dizendo que se Z é o número complexo 1, ou seja, se a sua sequência for uma sequência constante, tá? E ela não converge, o limite não existe para quaisquer outros valores de Z, tá? Além disso, deixa eu escrever isso. Quem são os outros valores de Z? Os outros valores de Z são os pontos do plano complexo que tem norma maior do que 1, ela não converge em quaisquer outros pontos, tá? Se a norma de Z for maior do que 1, ou se a norma de Z for igual a 1 e Z for diferente do ponto 1, tá? Ou Z de Z igual a 1 e Z diferente de 1, tá? Então, ela só converge nesses casos, tá certo? Lembrando que aqui é a potência, tá? É o limite dessa sequência aqui, o limite de n vai para o infinito da norma de Zn, tá? Isso daqui meio que a gente já imagina pela interpretação de limite, né, que a gente conhece, né? Deixa eu ver se eu coloco uma figurinha. Acho que eu coloquei uma figurinha. Deixa eu ver aqui. Não tem figurinha, tá? Para esse exemplo, mas é o que a gente imagina. Se você toma aqui um círculo unitário, por exemplo, aqui o círculo unitário, tá? E eu vou começar com esse número complexo aqui, Z. Começar com esse número complexo Z, eu estou supondo que tem a norma menor do que 1, tá? Então, esse aqui é o ponto Z. Se esse aqui é o ponto Z, esse ângulo aqui vai ser, por exemplo, o ângulo θ, tá? E aqui vai estar dentro desse círculo, né? Do disco de raio, do disco aberto de raio 1. Aqui é 1, aqui é o I, aqui é o menos 1 e aqui é o menos I, tá? Quem é, por exemplo, o ponto Z2? Esse aqui, então, o Z vai ser o primeiro ponto da minha sequência, né? Que é quando n vai igual a 1. O Z2 é o Z vezes Z, tá? Agora, lembra que quando você multiplica um número complexo por ele mesmo, você está fazendo o quê? Você está multiplicando o módulo desses dois números complexos, que tem norma menor do que 1, os dois. Então, a norma do segundo vai ser menor do que a norma de Z, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser, vou colocar aqui, ó, o seu Z, o Z2, tá? Porque você vai multiplicar Z, que tem a norma menor do que 1, multiplicado por ele mesmo. E quem é esse ângulo daqui? Vai ser θ mais θ. Então, esse outro ângulo daqui também aqui vai ser θ, tá? Quem é o Z3? Ah, você vai multiplicar o Z2 por Z, que tem norma menor do que 1, tá? Então, a norma de Z3 vai ser menor do que a norma de Z2. Então, aqui, por exemplo, seria o Z3. Tá? Depois eu vou ver se eu faço uma figurinha melhor do que essa daqui. Quem é esse outro ângulo aqui? Também vai ser θ. Tá? Quem é o ângulo de Z3 com o eixo do X? Vai ser 3θ. Quem é o Z4? Z4 vai ser esse outro cara daqui. Perceba que você vai formando essa espiral de novo, né? Aqui vai ser o Z4. Tá? Por que a norma de Z4 vai ficando cada vez menor? Porque a norma de Z elevado a N vai ficando muito pequena. Porque a norma de Z elevado a N é a norma de Z elevado a N. Né? Lembra que a norma de Z elevada a N, isso aqui é a norma de Z elevada a N. Tá? Só que a norma de Z é um número menor do que 1, se você supõe aqui. Tá? Então, se você coloca aqui um número menor do que 1 e faz o n para o infinito, esse cara daqui vai estar indo para zero. Então, a norma, esse cara daqui, o z elevado a n, ele fica girando aqui no círculo, mas a sua norma está ficando cada vez menor. Então, de fato, vai convergir para zero. Aqui, por exemplo, seria o Z5. Tá? E assim por diante. E quando a norma de Z for maior do que 1, você tem de novo uma espiral, só que a outra espiral, lembra que
pela interpretação geométrica do produto, essa espiral vai ficando cada vez maior. Aqui. Você vai ficar, por exemplo, se a norma dizer, deixa eu fazer uma outra figura aqui. Se a norma dizer fosse maior do que 1, antes de provar esse exercício, né? Aqui, imagina que aqui é o disco unitário, tá? Esse cara. Aí você pega um número complexo aqui, Z, que tem a norma maior do que 1. Quem é o Z2? Ó, isso aqui é o Z, né? O Z2, ele vai ser um número que tem norma maior do que Z, porque você vai multiplicar a norma de Z, que é maior do que 1, dividido pela norma de Z, vezes a norma de Z. Ou seja, isso aqui vai ser esse número complexo daqui, ó. Isso aqui vai ser o Z2. Esse ângulo aqui vai ser quem? Θ. Esse outro aqui vai ser θ, de modo que esse argumento daqui de Z2 vai ser o 2θ. Quem é o Z3? O Z3 já vai ser maior do que o Z2. Então, vai ser essa espiral aqui, mas uma espiral que diverge, tá? Quando a norma de Z for maior do que 1. Aqui o Z3, e assim por diante. Se a norma de Z... Agora, se a norma de Z tiver sobre o círculo unitário, mas não for igual a 1, toda vida que você multiplica esse número complexo, ele fica circulando ali no círculo unitário, né? Ele fica... É um círculo. É um ciclo aqui no círculo unitário. Então, se você pega aqui um número complexo Z que não seja 1, que é o terceiro caso, daqui a pouco eu dou a prova, tá? Mas quando você entende isso aqui, fica claro, né? Porque as coisas funcionam. Então, você pega um Z aqui, tá? Um Z que tem a norma igual a 1. Aqui é o primeiro caso, que são 3 casos, né? Aqui, no primeiro caso, a norma de Z é menor do que 1, tá? Aqui, nesse outro caso, a norma de Z, caso 2, a norma de Z é maior do que 1, e o terceiro caso é a norma de Z, caso 3, é a norma de Z igual a 1 com Z diferente de 1. Tá? Por que o Z é diferente de 1? Porque se Z for igual a 1, 1 elevado a 1 elevado a 1 elevado a 1, não importa quantas vezes você multiplica pelo número 1, sempre vai dar o ponto 1. Agora, se o Z for diferente de 1, por exemplo, se for esse ponto daqui, é um ponto sobre o círculo unitário, mas se você multiplica por 2, você tem um outro ponto do círculo unitário. Você andou de novo θ, aqui é θ também, aqui vai ser o seu Z2, aqui o Z3, você vai dividir o círculo unitário por caras de tamanho θ e vai circular aqui no círculo unitário. Então, a sequência ela vai ser limitada nesse terceiro caso, mas ela não vai convergir. Vai ter um momento que ela simplesmente vai ficar girando aqui nesses caras de ângulo θ. Tá? Vai ter um momento, por exemplo, que vai ter um Zn, que eu não sei quem é, o Zn0 vai depender do seu Z, tá? Tal que o Zn0 seja igual ao Z, tá? Exatamente como a gente tinha lá no caso da sequência Bn, tá? Se for um ponto do círculo unitário, se você fica elevando a n, né? Isso daqui fica dando voltas aqui no círculo unitário, tá bom? Porque lembra, né, que aquele ponto lá, quem era a minha sequência? Se você olha para essa sequência aqui Bn, olha bem para a cara dela, ela vai ser uma potência. De novo, deixa eu voltar lá. Pode ser que vocês não tenham reparado. Pela fórmula de Moore, olha quem é a minha sequência. Vai ser essa sequência daqui. É o cosseno de n π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Tá? Isso daqui, quem é esse cara? É o cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4 elevado a n. Isso daqui é uma potência. Você pegou esse número complexo que estava sobre o círculo unitário, que era esse cara, que é o nosso B1, tá? E elevou a potência n. Pela fórmula de Moore, isso daqui vai dar isso daqui. Então, ficar dando voltas aqui no círculo unitário, tá? Exatamente como é esse terceiro caso. Então, nesses 3 casos, qual é o único caso em que a sequência vai convergir? É no primeiro, tá? Se você toma um número complexo de
de módulo menor do que 1, então z elevado a n, quando n vai para o infinito, vai convergir para zero. Em quaisquer outros casos, ela não converge, né? Quando a norma de z for maior do que 1, que é esse caso 2, ela vai divergir, ela não vai ser uma sequência limitada, tá? E no terceiro caso, que a norma de z for igual a 1 e z for diferente de 1, tá? Aqui também ela fica dando voltas aqui nesses pontos aqui do círculo unitário. Tá claro isso? Pelo desenho, eu acho que eu já expliquei tudo, né? Isso aqui eu já poderia já poderia já poderia parar aqui, né, com a interpretação que eu dei, porque eu fiquei convencido, tá? Não sei vocês, mas eu fiquei convencido com a demonstração geométrica, tá? Que eu dei. Então, eu vou colocar aqui que eu fiquei convencido. Não sei se vocês ficaram. Observação. Bom, vou colocar assim: procure um argumento, prove essa demonstração. Prove esse resultado. Usando as propriedades vistas, tá? Usando essas propriedades que eu escrevi assim. E o que você conhece de sequências reais também. Usando as propriedades acima. Tá? E o que você conhece de sequências reais, tá? Mas, assim, eu acho que ficou claro, pelo menos ficou claro para mim, tá? Essa interpretação aqui geométrica que eu dei. Bom, então, para terminar aqui a aula, não sei se ficou claro para vocês. Ficou claro, pessoal? Se ficou claro para mim, não quero ver se ficou claro para vocês. Para mim ficou claro também, professor. Ficou claro, né? Pronto. Sempre Ficou. tá? De convencer por que as coisas funcionam, tá? Depois a gente procura um argumento, mas se você entende, de fato, que as coisas funcionam, você já dá uma tranquilidade no seu coração, né? Que é o que eu acho que é importante. Pronto. Vamos continuar aqui, que é um conceito que é muito importante, tá? Para a gente provar vários resultados, que é o conceito de sequência de Cauchy, tá? Então, deixa eu terminar com essa definição. E aí a gente termina essa parte. Na aula que vem a gente fala de séries, tá? Acho que vocês já ouviram falar do que é uma sequência de Cauchy. Acho que só no curso de análise real mesmo. Curso de cálculo 2, acho que o pessoal não fala, não. Então, uma sequência dentro de uma sequência de Cauchy. A sequência. Colocar aqui a N. Em si é dita uma sequência de Cauchy. Tá? Quando os seus termos, tá? Lá no infinito, quando você toma n e m muito grandes, eles estão ficando muito próximos um do outro, tá? Não necessariamente eles estão se aproximando de um número fixo, mas você está dizendo que eles estão ficando próximos um do outro. Ou seja, se para todo epsilon positivo dado, existe um inteiro n, um inteiro n, tá ok? Isso daqui vai ser verdade. Tá ok? AN menos AM seja menor do que epsilon. Seja menor do que epsilon, tá? Para todo mzinho e n maior ou igual que esse índice n, tá? Então, uma sequência vai ser uma sequência de Cauchy, só para deixar claro. Aqui a gente não está dizendo quem é o limite, né? Você só está dizendo aqui, assim, o seguinte, que aqui, por exemplo, é a nossa sequência de pontos no plano complexo, e você está dizendo que
em determinado momento, esses pontos, eles estão ficando, por exemplo, bem próximos um do outro, tá? Por exemplo, uma coisa vai ficando bem próxima aqui, ó. Eles vão se acumulando aqui em uma determinada região do plano, tá? Você não sabe ainda quem é o limite, mas você sabe que esses pontos, eles estão ficando, o AN com a distância entre o AN do AM, ele está ficando tão próxima quanto se queira, tá? Está ficando menor do que epsilon. Isso se você toma esses índices aqui suficientemente grandes, tá? Quando isso acontece, a gente diz que essa sequência é uma sequência de Cauchy, tá? Existe uma definição análoga, é a mesma coisa de você tomar uma sequência de Cauchy na reta, é a mesma coisa, só de você trocar aqui, no lugar de C, você coloca R, tá? E você tem uma definição análoga. Tem um fato que é essencial em análise real, tá? Que não é verdadeiro quando vocês forem estudar análise funcional ou algum curso mais avançado, que ele diz o seguinte, que toda a sequência de Cauchy, ou seja, se lá no infinito esses pontos eles estão ficando próximos um do outro, então, de fato, eles estão se aproximando de um número fixo, ou seja, toda a sequência de Cauchy em R é uma sequência convergente, tá? Então, se eu colocar isso aqui como fato, não vou mostrar isso, porque é, é, acho que vocês viram um curso de análise real. Se alguém não viu, por favor, me fala, que aí eu dou uma demonstração no fórum, mando ou dou na próxima aula, tá? Mas toda a sequência de Cauchy, se alguém nunca ouviu falar disso daqui, por favor, me avisa, tá? Em R, e aí eu procuro uma prova. Na aula que vem, eu mando para você, tá? É uma sequência convergente. Tá? Isso quer dizer um outro nome que você que você pode dar para isso daqui. Você disse que isso quer dizer que R é completo, tá? A gente pode falar assim, ou seja, R tem a propriedade de completude. De completude, tá? Completude no seguinte sentido, que não está faltando pontos, tá? Porque tem espaços, assim, que são mais gerais, por exemplo, principalmente em espaços que tem dimensão infinita, que vocês vão estudar mais lá na frente, que parece que estão faltando pontos. As sequências, elas estão, por exemplo, elas estão ficando próximas, os pontos eles estão ficando próximos um do outro, tá? Mas o espaço ele é tão grande, ele tem uma dimensão infinita, ele é tão grande que a sequência pode ser que ela não seja uma sequência convergente, que ela não esteja se aproximando de nenhum número, de nenhum ponto fixo, tá? Ela não seja uma sequência convergente. Eu sei que é uma coisa difícil de imaginar, porque a gente não consegue nem ver em quatro dimensões, imagine em dimensões infinitas, mas é uma coisa que existe, tá? Que é, que é provado matematicamente, formalmente, tá? Mas no caso de R, Rn, tá? Em particular em C, né? Que é o R2, graças a Deus, toda a sequência de Cauchy, tá? É uma sequência convergente, tá? Ou seja, R tem a propriedade de completude, tá? Em espaços mais complexos não, em dimensões mais altas, vocês vão ver no funcionário funcional que isso, em geral, não é verdade, tá? Agora, é, então, deixa eu provar que isso é verdade em R e isso vai ser verdade também em C, tá? E aí a gente, a gente prova, termina a aula de hoje, tá? Então, uma sequência de números complexos converge se somente se é uma sequência de Cauchy.
A ida é a mais fácil, eu vou deixar como exercício. E, claro, se a sequência converge, é, se a sequência converge, a N converge para, por exemplo, para A, então ela é uma sequência de Cauchy. Deixar como exercício, tá? É muito fácil. A prova é análoga à que vocês viram em um curso de análise real, tá? Ou até em um curso de cálculo 2, mas acho que não, né? Acho que cálculo 2 o pessoal não fala muito não em sequência de Cauchy. Pelo menos o Chico não falou não para mim, quando eu estudei com ele. Então, e agora o caso, a volta. A volta, ela diz o seguinte, que se a n é uma sequência de Cauchy, sequência de Cauchy em C, tá? Então, você tem o seguinte, está aqui para todo... Então, por definição, né, para todo epsilon positivo, vai existir o quê? Um N. Existe um N pertencente aos naturais. Pertencente aos naturais, tá ok? Se você toma índices M e Nzinho maiores do que esse índicezão N, né? Maiores do que esse índicezão N, isso quer dizer que, que os termos dessa sequência que estão lá na frente, né? Que é a distância de AN para o AM, vai ser menor do que esse epsilon, né? Como esse epsilon pode ser tão pequeno quanto se queira, isso quer dizer que essa distância daqui está ficando cada vez menor, tá? Mas eu não sei ainda se essa, eu não sei ainda se essa sequência converge para um número fixo. Eu quero achar que esse número fixo, que essa sequência AN converge, e quero mostrar que o limite de AN vai ser essa sequência, tá? Como é que você pode mostrar isso? Você pode mostrar o seguinte, se você escrever AN, como ela é uma sequência de números complexos, eu vou escrever AN assim, tá? Escreva AN como sendo xn mais i, yn, tá? Onde xn e yn são as partes reais e imaginárias da sequência n, ou seja, xn e yn são sequências na reta, tá? São sequências que vocês estão acostumados a trabalhar. Sequências em R, tá? Agora você usa aquelas desigualdades que eu tinha passado para vocês lá na lista 1 de números complexos, né? Mas vale isso daqui, ó, que a parte real de um número complexo, que isso daqui, ó, que a parte real de Z vai ser sempre menor ou igual que o valor absoluto de Z. E a parte imaginária de Z também vai ser sempre menor ou igual do que Z, tá? Se você usa essa, 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 essas duas desigualdades aqui para a sequência AN, então isso implica que a parte real de AN vai ser quem? Vai ser xn. Então, você vai ter o seguinte, que o na verdade, eu vou usar isso daqui não para essa. Eu posso fazer isso, mas eu vou fazer isso daqui para essa parte daqui, tá? Então, ó, você tem, isso implica que a norma de AN menos AM, tá? Vai ser maior ou igual, tá? Do que a parte real de AN menos AM. A parte real de AN menos AM vai ser quem? Vai ser xn menos xn, certo? Xn menos xn, tá? E usando essa propriedade número 2, você tem que a parte imaginária de AN menos EM, no lugar de Z,
eu estou substituindo aqui no lugar de Z, tome tem esse número complexo. Só para ficar claro o que eu estou fazendo, tá? Tome Z, esse número complexo, como sendo AN menos AN, tá? Então, se você toma esse Z assim e substituir aqui em cima, você vai ter essa primeira desigualdade aqui em cima substituindo, e substituindo na segunda, você vai ter YN menos YM menor ou igual também que AN menos AM, tá? Tá? Então, ó, mas lembre que isso daqui, ó, como para todo epsilon dado, existe um N maior, um N pertencente aos naturais, tal que MN seja maior do que esse índice N, e vale isso daqui, então, em particular, a gente sabe que isso daqui, por essa desigualdade aqui estrela, tá? Para esse epsilon fixado, esse cara daqui vai ser menor do que epsilon, tá? Porque a N menos a N vai ser menor do que epsilon, e esse daqui também vai ser menor do que epsilon, tá? Então, ó, então você tem que, para todo epsilon positivo, existe um N natural, tal que Mn é maior do que esse índice Nzão, Xn menos Xm vai ser menor do que epsilon, e Yn menos Yn também menor do que epsilon, tá? Então, ó, disso daqui, e disso daqui, você mostrou o quê? Que os termos dessa primeira sequência de números reais, ele está ficando tão próximo quanto você queira, e a mesma coisa para os termos dessa outra sequência de números reais, tá? Ou seja, isso implica que xn e yn são sequências de Cauchy em R. Tá? Mas como a gente tinha falado, toda sequência de Cauchy em R é uma sequência convergente, tá? Então não tem jeito. Então isso aqui implica que, como xn e y são sequências de Cauchy em R, isso implica que xn converge para um número x, para algum x, e yn converge para algum número y, tá? Vão existir dois números reais, x e y, então que xn converge para x e yn converge para y, tá? Pois R é completo. Tá? Completo no sentido de Cauchy, tá? No sentido que toda sequência de Cauchy vai ser uma sequência convergente, tá? Agora, ó, ora, como xn converge para x e yn converge para y, a gente já tinha visto, né, que yn também vai convergir para y, tá? E quando você soma essas duas sequências, essas duas sequências de números complexos, né? Essa aqui é uma sequência de números de números reais, em particular uma sequência de números complexos, porque o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Então você pode usar as propriedades que você já sabe, tá? Então isso implica que essa sequência soma dessas duas sequências daqui, né? Que é a sequência que a gente denominou Zn, ela converge para o limite dessas duas sequências daqui. Essa daqui vai convergir para x e essa daqui vai convergir para y, tá? Que é o número complexo que a gente pode chamar de z, tá? Então a gente de fato mostrou, ou seja, que Zn converge para z, tá? Opa, desculpa, não era Zn não, comecei com peraí, pessoal, o celular está descarregando. Só um minuto, só para eu concluir. Eu chamei de AN, né? Então, esse aqui é o que a gente tinha chamado de AN. Então, vou chamar isso aqui de A, tá? Ou seja, AN converge para A. Que era o que a gente queria provar, né? Que toda a sequência de Cauchy era uma sequência convergente, né? A gente achou esse número complexo A, dado por x mais y, onde x e y são números reais, e mostrou que a n converge para A, tá? Mostrando o teorema, tá? Ou seja,
A N é convergente. Tá? Então, a gente usou muito forte esse fato daqui, que toda sequência de Cauchy em R é uma sequência convergente. Tá? Esse fato que eu escrevi. Bom, era isso. Deixa eu parar aqui a aula e passar a lista de presença. Na próxima aula a gente fala sobre séries, tá? Começa a falar sobre séries.